Olha só, no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês como está a minha carteira de investimentos hoje. Faz tempo, que eu não mostro a minha carteira aqui para vocês, então eu vou aproveitar esse vídeo de hoje para mostrar a minha carteira completa, já atualizada. Eu vou mostrar para vocês também os aportes que eu fiz na minha carteira nessas últimas semanas. Vou abrir aqui o meu histórico de aportes no site da B3 com detalhes. Vou mostrar também os dividendos recebidos nesses últimos 3, 4 meses e o que eu estou para receber agora também no mês de junho, que já está provisionado. E por fim, eu vou falar um pouco sobre minhas projeções de investimento para esses próximos meses. Projeções essas que estão baseadas nessas recentes mudanças, tanto econômica quanto política, que estão para ser implementadas aqui no Brasil e fora também do país. Então, sem muita enrolação, vamos direto para dentro da minha carteira, que hoje eu tenho muita coisa para compartilhar com vocês. Hoje, a minha carteira está com saldo bruto aqui de R$ 114.040. Isso aqui é meu patrimônio. Então, se eu optasse por vender todos os ativos da minha carteira hoje, esse aqui seria o valor que ia cair na minha conta. Mas de valor investido, de dinheiro que de fato eu tirei do meu bolso para aportar, foi o valor aqui de R$ 114.236,05. Ou seja, a minha carteira, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, ela está com uma pequena desvalorização de 0,17%. Isso aqui, obviamente, sem considerar os dividendos, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Então, essa desvalorização aqui, ela é apenas uma redução no valor das ações, das cotas de fundos imobiliários, dos ETFs, que eu já comprei. Tem momentos que essa variação aqui está positiva, tem momentos que está mais desvalorizado do que isso aqui, então fica mudando todo dia. E essa oscilação aqui, no fim das contas, essa oscilação do meu patrimônio, ela pouco me importa. Com o que eu estou preocupado de fato é com a quantidade de ações e com a quantidade de cotas de fundos imobiliários que eu tenho na minha carteira. Porque isso vai interferir na quantidade de dividendos, no montante de dividendos que eu vou receber no final do mês. Descendo aqui, a gente vê aqui pelo gráfico de Pitts, os ativos aqui da carteira, que eu tenho hoje 68,83% do meu patrimônio investido aqui em fundos imobiliários, o que dá um montante de R$ 78.497,15. Os fundos imobiliários, eles são um ativo que predomina na minha carteira e vai continuar sendo assim por um bom tempo ainda, embora esteja na minha meta, reduzir esse percentual de fundos imobiliários aqui na minha carteira. Daqui a pouco eu vou mostrar para você as minhas metas de percentual para cada um dos ativos. Eu tenho aqui 12,17% do meu patrimônio investido em ações, o que dá aqui R$ 13.872,02. Estou com 16,34% do meu patrimônio investido em renda fixa. Aqui em renda fixa é somente um CDB que eu tenho na minha carteira, o que dá um montante aqui de R$ 18.634,11. Eu estou com 1,46% do meu patrimônio alocado aqui em tesouro direto. Eu estou também com 0,83% do meu patrimônio investido no exterior, em ETFs internacionais. São agora aqui, R$ 945 investidos, se convertido de dólar para real. E recentemente eu tirei criptomoeda da minha carteira, vendi toda a minha posição de Bitcoin e coloquei um rate americano no lugar. O rate americano, ele é como se fosse os fundos imobiliários lá nos Estados Unidos. Eu estou aqui com um patrimônio de R$ 421,93, se convertido de dólar para real, o que dá 0,37% do meu patrimônio investido em rate. Esses percentuais aqui eles já estão todos atualizados com os últimos aportes que eu fiz, inclusive agora no mês de junho. Eu estava fazendo uma comparação da minha carteira de hoje com a minha carteira de 3 meses atrás, quando eu gravei o último vídeo referente à minha carteira aqui no canal. Foi exatamente no dia 17 de fevereiro. E só para saber se de fato eu estava seguindo no caminho que eu estava buscando. E olha só, lá no dia 17 de fevereiro, eu estava com um patrimônio aqui de R$ 100.781,83. Isso lá em fevereiro. Mas de dinheiro que eu tinha desembolsado, já tinha sido aqui o valor de R$ 105.264,85. Então eu estava nesse momento com a desvalorização aqui de 4,26%. Então veja que nesse período de 3 meses aqui, a bolsa ela deu uma recuperada significativa e uma recuperada assim sem nenhuma explicação concreta. Os problemas econômicos do país, eles permanecem os mesmos, se não tiver pior agora. Na distribuição do meu patrimônio, eu estava com 67,44% do meu patrimônio investido aqui em fundos imobiliários. O valor é de R$ 67.963,97. Se somado aqui, aportes mais valorização dos fundos imobiliários, o meu patrimônio nessa classe de ativo aqui, ela subiu mais de R$ 10 mil. Nas ações eu estava aqui com 11,99% do meu patrimônio investido e um valor aqui de R$ 12.086. Ou seja, se comparar da minha carteira de hoje, meu patrimônio ele subiu aqui por volta de R$ 2.000 nas ações. Hoje um pouco menos, porque as ações elas estão se desvalorizando bastante nessas últimas 2 semanas. Aqui nas ações, esse aumento de próximo de R$ 2.000, ele se deve mais aos aportes feitos do que à valorização dos ativos em si.
Ao contrário aqui dos fundos imobiliários, né, que o aumento ele foi mais por conta da valorização dos fundos imobiliários na bolsa do que os aportes feitos. E de fato essa era a ideia, né? Concentrar os meus aportes tanto nas ações quanto em investimentos no exterior. Já na renda fixa, eu estava aqui com 17,72% do meu patrimônio investido e se comparado a hoje, reduziu aqui ó, nesses 3 meses, isso porque eu praticamente não fiz aporte aqui na renda fixa nesse período. E também não pretendo fazer nem tão cedo, agora que o Banco Central ele já está sinalizando que pode haver cortes na taxa Selic mais cedo do que era esperado. Os demais ativos aqui, como são percentuais ainda baixos, e eu também estou fazendo aporte neles aos poucos, os percentuais neles aqui, eles praticamente se mantiveram os mesmos, né, de 3 meses atrás para hoje. Então assim, como planejado, eu estou direcionando os meus aportes mais para as ações, tentando aumentar os meus aportes nas ações e manter ali um investimento mínimo nos fundos imobiliários e nos investimentos em ativos internacionais. Basicamente ETFs e REITs, né? Já com relação aos CDBs, ao Tesouro Direto e às criptomoedas, eu não pretendo fazer aporte nesses próximos meses. Depois desse anúncio feito aí pelo Ministério da Fazenda, né, feito pelo Haddad, que foi totalmente inesperado, de um aumento do IOF para remessas e investimentos internacionais, e logo em seguida, agora também mais recente, de uma medida provisória para uma possível taxação de LCI, LCA, CRIs, CRAs, debêntures incentivadas, fundos imobiliários, FIAGRO, JCP de ações e tudo que se move nessa terra, eu pretendo agora dar mais atenção aos meus investimentos lá fora. Esse movimento do governo, né, na minha percepção, ele sinalizou 2 pontos negativos. Primeiro, que o governo está com uma necessidade de caixa imensa, né, uma necessidade de arrecadação, visto que depois de 2 anos de sucessivos aumentos de impostos, né, um aumento colado, um aumento atrás do outro, né, é taxação das blusinhas da Shein, é taxação de PIS com FIS dos combustíveis, é taxação das bets. Depois de sucessivos aumentos de impostos, eles ainda estão buscando aplicar mais esse aumento de imposto no IOF. E agora, né, depois de uma pressão do Congresso para suspender esse aumento do IOF, eles estão querendo compensar esse valor do IOF, né, tributando os LCIs, LCAs, porque simplesmente eles não querem fazer um corte de gastos, como dizem aqui os economistas dessa revista Valor Econômico. O rombo feito por eles está aí, e alguém precisa cobrir isso aí, e muito provavelmente seremos nós, quer você queira, quer não. E a segunda sinalização é que eles estão dispostos a impor essas medidas de impostos aí, sem nenhum aviso prévio ou sem nenhuma consulta à população. Veja só, eles fizeram esse anúncio aqui do aumento do IOF numa quinta-feira, foi no dia 22, numa quinta-feira, às 18h50. O horário foi às 18h50. Ou seja, o mercado ele já estava fechado, ninguém podia fazer mais nenhuma transação, nenhuma remessa internacional. E no dia seguinte, a gente acorda na sexta-feira já com esses impostos implementados, ou seja, com essas novas alíquotas, que convenhamos, isso aqui não foi um aumento, né? Um aumento é quando sobe 0,5%, 1%. Isso aqui foi uma baita de uma trauletada na gente, né? Sair de 0,38% de IOF para 3,5%, isso aqui é uma trauletada. Eu acho até que eles voltaram atrás aí e baixou para 1,1%, né? Vai depender muito do que você está fazendo, né? Se é uma remessa internacional, se é um investimento, mas ficou aí em torno de 1,1%. Então, os sinais estão aí, né? Os sinais estão sendo dados de que o governo ele não quer que você tire o dinheiro do país. Voltando aqui para a análise da minha carteira hoje, né? Descendo aqui na parte de ativos, a gente consegue ver aqui os detalhes de cada um deles. A parte de ações da carteira, ela representa hoje 12,16% do meu patrimônio. A minha meta é chegar aqui a 18%. Eu estou priorizando chegar nesse percentual nesse momento. Os valores das ações aqui no mercado estão favorecendo bastante para isso, né? Principalmente aqui do Banco do Brasil. Então, assim que alcançar desse percentual, provavelmente eu me mantenha nele por ainda um bom tempo. Para mim hoje aqui, ó, 18% do meu patrimônio em ações é um percentual bom. Podia ser maior, né? Mas visto que aqui na parte de investimentos internacionais eu vou precisar aumentar um pouco mais, né? Depois desse aumento do IOF. Então 18% vai ficar ideal aqui. Eu tenho hoje 5 ações na minha carteira, né? Uma ação aqui do setor bancário, uma ação do setor de commodities, uma de saneamento e 2 aqui do setor de energia. Todas essas ações aqui são de empresas pagadoras de dividendos. Estou priorizando investir apenas em ações pagadoras de dividendos. Então, do setor bancário, eu tenho aqui o Banco do Brasil. É a minha maior posição nas ações hoje, né? Ela é responsável também por boa parte dessa desvalorização aqui da minha parte de ações da carteira. Estou aqui com 309 ações do Banco do Brasil e pretendo comprar mais. Nessas últimas semanas, o Banco do Brasil se desvalorizou muito, principalmente aqui após a divulgação desses resultados dos lucros do primeiro trimestre desse ano, que vieram abaixo do esperado, o que fez aqui com que os investidores internacionais eles vendessem parte das suas ações
gerando aqui uma queda dessas cotações do Banco do Brasil no mercado. Melhor para nós, investidores de longo prazo, né? Eu acredito no Banco do Brasil, né, nos fundamentos dessa empresa aí para o longo prazo. Então, por isso, eu sigo aportando nela aqui. Hoje, o Banco do Brasil ele representa 5,88% do meu patrimônio. Então, já estou no limite de investimento nele aqui, né? Para quem ainda não sabe, eu tenho estabelecido um percentual limite máximo para cada ativo da minha carteira. Esse limite aqui é de 6% de participação. Então, aqui o Banco do Brasil, né? Eu estou nesse limite, mas eu vou me permitir extrapolar esse limite nesse momento, especificamente nesse momento, visto que os preços das ações aqui do Banco do Brasil, elas estão aqui em valores que não são tão comuns a gente encontrar. Então, tenho que aproveitar ao máximo esse momento. No setor de energia, eu tenho aqui a Taesa, né? Eu tenho 154 ações dela, representa aqui 4,64% do meu patrimônio. Recentemente, a Taesa ela anunciou aqui bons dividendos, mas a situação da Taesa, né, com relação ao seu endividamento e às suas necessidades de investimento para o futuro, eles podem pressionar aqui os dividendos da Taesa para esse ano de 2026. Então, por enquanto, eu não pretendo nem vender, nem comprar mais ações da Taesa. No setor de commodities, eu tenho agora a Petrobras, né? Eu tenho 45 ações dela. Não pretendo deixar a Petrobras ela ultrapassar de 4% de participação na minha carteira. É uma empresa aí que tem os seus riscos, como todo mundo que investe já deve saber disso. Por se tratar aí de uma empresa estatal, ela pode sofrer, né, interferência do governo, interferência ela que seja prejudicial para nós cotistas, como já aconteceu no passado. Então, eu tenho esse limite para a Petrobras especificamente, de não passar de 4% de participação dela na minha carteira. Também do setor de energia aqui eu tenho a CEMIG, né? Eu estou com 45 ações da CEMIG, pretendo fazer mais um aporte nela, né, nesses próximos aportes que vão vir. Eu estou segurando ao máximo aqui o aporte na CEMIG, né, porque eu estou tentando pegar ela num valor mais baixo, embora ela já esteja num valor baixo no mercado. Eu estou tentando pegar ela num valor ainda mais baixo. E por fim, eu tenho aqui a Sanepar, né, que é uma empresa mais secundária na minha carteira. Mesmo ela sendo ativa aqui com a maior rentabilidade na minha carteira, os pagamentos da Sanepar são meio que imprevisíveis, né? Então isso não é interessante para a minha estratégia de investimento. Então por isso eu mantenho a Sanepar aqui sem muitos planos de aporte nela nesse momento. Eu acredito que cabe mais uma empresa do setor de seguridade. Eu estou pensando em colocar aqui a BB Seguridades na carteira. Então eu vou estudar melhor essa possibilidade, né? Visto que eu tenho um patrimônio baixo ainda em ações, então isso vai acabar me dificultando, né, para me ficar acompanhando essas empresas. Sem falar que também eu tenho uma concentração muito alta em Banco do Brasil, que mesmo sendo de outro setor, né, mas acaba sendo ali do mesmo grupo, digamos assim, né? Agora indo aqui para minha carteira de fundos imobiliários, né? Eu estou hoje aqui com 68,83% do meu patrimônio alocado aqui nessa classe de ativos. A minha pretensão aqui é reduzir para 47%. Vai demorar um pouco, né? Mas eu pretendo ir aumentando os meus aportes, tanto em ações quanto ETFs nacionais, ETFs internacionais, até convergir, né, para esse percentual dos fundos imobiliários aqui de 47%. Então já estou trabalhando nisso, certo? A minha carteira de fundos imobiliários ela está sofrendo bastante nesse momento. Eu estou aqui com 0,8% de desvalorização nessa classe de ativos. Muito dessa desvalorização aqui ela se deve ao ALZR11 e ao HGCR11, né, que dos fundos que eu possuo maiores posições, eles são os que estão se desvalorizando mais. O ALZR11 ele está caindo aqui 7,7% e o HGCR11 ele está caindo 6,49%. Já estiveram pior do que isso. Então se a gente olha aqui a desvalorização desses dois ativos em fevereiro, o ALZR11 ele estava se desvalorizando 10,23% e o HGCR11 estava se desvalorizando aqui 9,83%. Recentemente eles tiveram uma boa recuperação, não só ele, como todos os fundos do mercado, né? O HGR11 ele estava com a desvalorização aqui de 9,64% e hoje ele está com a valorização aqui de 1,03%. Uma boa recuperação, então agora é aguardar, né, para ver como esses ativos eles vão se comportar aí nesses próximos meses. Olhando agora aqui para cada um dos fundos imobiliários da minha carteira, né? Eu tenho 20 fundos imobiliários hoje, dividido aqui por 7 setores. Eu tenho 3 fundos imobiliários aqui do setor logístico. Tenho 2 fundos imobiliários do setor híbrido, né, de híbrido de varejo com logístico e lajes comerciais, né, escritórios. Eu tenho um fundo imobiliário aqui do setor de shoppings. Tenho 3 do setor de varejo. Tenho 5 fundos imobiliários de papel. 3 fundos de infraestrutura, né, 3 FIINFRAs. E também tenho 2 FIAGROS. O percentual de investimento em cada um deles é totalmente diferente e isso é proposital. Porque eu invisto a maior parte do meu dinheiro em fundos imobiliários que eu julgo ser mais seguro, né? Fundos mais sólidos, com bom histórico de gestão.
Então aqui na ordem de patrimônio, do maior para o menor, eu tenho aqui 63 cotas do KNR11. Aqui nessa coluna aqui, ó, vocês conseguem ver os preços médios de cada um desses fundos imobiliários que eu tenho em carteira. O meu saldo investido aqui no KNR11 é de R$ 9.292,50 e ele representa hoje 8,15% do meu patrimônio. Mas logo, né, esse percentual aqui ele vai tender a cair para baixo dos 6%, né, visto que eu suspendi os aportes no KNR11 já há mais de um ano. Ó, em fevereiro aqui o meu percentual nele era de 8,23% e isso porque de lá para cá, né, o KNRI ele se valorizou bastante. Então já dá para a gente ver que aos poucos ele está convergindo para baixo desses 6%. Outros fundos que eu também estou trabalhando para reduzir o percentual aqui são o HGLG11 e o ALZR11, né? Eu tenho 58 cotas do HGLG11, o que dá um valor investido de R$ 9.062 e um percentual aqui de 7,95%. No ALZR11 eu tenho 730 cotas, né? Agora depois do desdobramento foi para 730 cotas e um percentual de 6,50% do meu patrimônio. No HGR11 eu tenho 55 cotas e um percentual de 6,02%. No HGCR11 eu tenho 61 cotas e um percentual investido aqui de 5,07%. No FHI11 eu tenho 60 cotas e um percentual de 4,85% do meu patrimônio. E no KNHY11 e no KNIP11 eu tenho 43 cotas e 45 cotas respectivamente e 3,83% e 3,59% do meu patrimônio respectivamente. Então esses aqui são os meus principais fundos imobiliários hoje, né? Somado aqui também ao BTLG11, que eu só não tenho mais cotas dele, né, desse ativo aqui, porque eu estou aguardando aqui ele chegar num bom preço para me fazer um aporte significativo nele, né? Eu pretendo igualar ele a esses outros fundos que eu já citei. Os demais fundos imobiliários aqui, eles são fundos de investimento mais secundários, são fundos aqui mais recentes, ou fundos de uma gestora que ainda não é tão confiável, ou fundos que também estão num setor que está passando por certa dificuldade nesse momento. Eu não estou falando que esses fundos imobiliários eles são ruins, mas sim que são ativos que ainda precisam se provar. Ó, o TRXF11, o Juro 11, o LVBI11, o CDII11 e o KNCA11, eles são fundos aqui que possuem um potencial enorme. Então eu sigo aportando nesses ativos aqui, né, à medida que eles forem demonstrando que estão progredindo em suas limitações, digamos assim. O TRXF11 aqui, por exemplo, ele vem melhorando o seu endividamento, né, ele vem fazendo boas movimentações. Recentemente ele fez até uma emissão de cotas aqui, fez essa emissão no momento certinho. Então esse dinheiro que eles estão captando da emissão, eles vão cumprir com algumas dívidas que o fundo possui hoje. Então, ao meu ver, ele está merecendo um aporte. O LVBI11 ele tem possibilidade de ser incorporado ao HGLG11 e se tornar parte de um super fundo imobiliário no futuro. E o KNCA11 ele é um fiagro que, digamos assim, está redondinho. Se não fosse as limitações do setor dele, né, que provavelmente serão superadas no futuro, né, visto que o agro ele é o motor da economia do Brasil, esse fundo ele teria uma maior participação na minha carteira. Então são fundos secundários, né, que possuem aí um potencial e por isso eu sigo aportando neles, embora sempre vão estar, né, com percentuais menores do que os fundos que são mais seguros e mais sólidos. Rapaziada, uma pausa aqui de 5 segundos para te lembrar que se você estiver gostando desse vídeo, eu peço que, como uma forma de gratidão, você deixe o seu like aqui e se inscreva no canal. Seu like, sua inscrição, o seu comentário, eles são importantíssimos para mim. Então é isso, eu te agradeço demais e vamos embora, vamos seguir o vídeo. Vamos olhar aqui agora no histórico de dividendos dos últimos 3 meses, né? Quanto que eu recebi aqui de proventos nesse mês de maio, referente aos fundos imobiliários e também às ações. Nesse mês de maio, eu recebi aqui um valor total, né, juntando fundos imobiliários com ações, de R$ 799,63. Né? Isso aqui, ó, isento de imposto de renda. Esse mês aqui eu tive um recebimento das ações, né? Então sempre dá aquela turbinada quando cai o dividendo das ações, mas normalmente ele não vem assim, né? Então a gente pega aqui, ó, apenas os rendimentos dos fundos imobiliários. A gente pode ver que nesse mês de maio eu recebi um montante aqui de R$ 708,16. Em março eu tinha recebido aqui apenas dos fundos imobiliários um montante aqui de R$ 660,06. Em abril um montante aqui de R$ 686,23. E agora nesse mês de maio, né, eu tive esse outro acréscimo aqui. Para junho eu já tenho aqui, ó, entre valores pagos e valores que já estão provisionados, o valor aqui de R$ 554,19 dos fundos imobiliários. Então esse crescimento aqui de março para cá, apenas nos rendimentos dos fundos imobiliários, eles se deram aqui, ó, por conta dos fundos de papel, né, que eles tiveram
bons resultados, né, devido à inflação mais alta, eles tiveram bons resultados agora nesses últimos 3 meses. Eu acredito que esses fundos de papel, eles ainda vão ter bons pagamentos de dividendos nesses próximos meses, mas não tão alto quanto eles vieram nesses últimos 3 meses. Então, portanto, a gente já deve ver, né, esse valor recebido apenas dos fundos imobiliários voltando ali para sua normalidade. Então, deu para surfar, né, essa alta da inflação. E claro, eu reinvesti todos esses dividendos em ETFs, em ações e nos próprios fundos imobiliários. Das ações, esse mês de maio eu recebi aqui dividendos apenas da Taesa e da Petrobras, né? O restante dos valores foram dos fundos imobiliários mesmo, né? Como vocês podem ver aqui, ó. Eu já tenho aqui provisionado para esse mês de junho dividendos aqui do Banco do Brasil, da Petrobras e da Sanepar, né? Sanepar, quando ela paga, é quase um dinheiro achado. Paga uma vez e nunca. Agora veja, se a gente observa aqui, ó, eu já recebi de dividendos quase R$4.000 nesses primeiros 5 meses do ano. Então eu pretendo fechar esse ano de 2025 aqui, ó, com recebimento de dividendos superior a R$9.000. Creio que não vai ser difícil, né? Eu só preciso aqui não errar nesse reinvestimento dos dividendos, né? Seguir a estratégia certinho. Esses R$9.000 de dividendos anuais aqui, eles representam um dividendo médio de R$750 por mês. Então essa é a minha meta para esse ano. E para 2026 aqui, ó, eu tenho como objetivo alcançar um total de dividendos de R$12.000, o que daria aqui R$1.000 de dividendos por mês. Então, nesse ponto, os meus dividendos recebidos, eles praticamente se igualariam, né, ao mesmo valor que eu venho investindo mensalmente hoje. Então, espera-se que a partir desse ponto a coisa comece a andar mais rápido. O crescimento patrimonial, né, ele tende a ser exponencial a partir desse ponto. Então, assim, rapaziada, eu estou muito feliz, né, com os resultados que eu estou tendo da minha carteira. Óbvio que eu quero aumentar isso cada vez mais, mas eu vou aqui no meu tempo, né, na minha velocidade, sem meter os pés pelas mãos, né, aos poucos, indo aqui de degrau por degrau. Agora vamos ver os aportes que eu fiz do mês de maio até agora o mês de junho. Bem, basicamente eu fiz aqui 6 aportes. Eu aportei primeiro aqui no dia 5 de maio. Aproveitei aqui uma queda na cotação da Petrobras e comprei mais 8 ações dela. Cada ação pelo valor de R$29,90. Foi um aporte pequeno, né? Mas como eu estava com esse dinheiro na conta, tinha acabado de cair uns dividendos, eu já fui lá e já fiz o aporte ali na hora. Hoje o preço dela está até mais baixo do que isso, né? Mas no momento que eu comprei, ele era era uma excelente oportunidade de compra. No dia 19 de maio, eu coloquei uma ordem de compra aqui de 20 ações do Banco do Brasil. Eu coloquei essa ordem de compra ao valor de R$25,05. Depois eu desisti, né? Acabei cancelando essa ordem porque eu achava que a ação do Banco do Brasil ia cair mais. Só que depois eu voltei atrás, fui lá e coloquei essa mesma ordem novamente, pelo valor de R$25,04, né? Dessa vez foi R$25,04. E aí o que aconteceu, né? As cotações do Banco do Brasil nesse dia, elas caíram para baixo de R$25 e acabou fechando as duas ordens. Tanto a ordem que eu tinha cancelado, quanto a ordem que eu coloquei depois. Aí foi peso, né? 2 dias depois, o Haddad lança aquela história lá de aumento do IOF. As cotações do Banco do Brasil, elas caem para R$24,42. E hoje ela está até mais baixa aqui, está abaixo de R$22. Então eu perdi aí uma boa grana nesse aporte, né? Visto que era para comprar 20 ações, eu acabei comprando 40 e num valor que hoje está bem mais alto, né, do que o valor das ações do Banco do Brasil no mercado. Mas assim, tá tudo certo, né? Mesmo assim, mesmo a R$25 eu fiz uma boa compra. Aí no dia 23 aqui, quando o Haddad ele soltou essa melecada do IOF, né, eu comprei mais 10 ações pelo valor aqui agora de R$24,50. Então esses aqui foram os meus aportes em ações no mês de maio. No dia 4 de junho eu comprei aqui mais 10 ações do Banco do Brasil, comprei pelo valor de R$22,50. Então vai baixando, eu vou comprando aos poucos ali. Essa é a minha forma de comprar, né? Eu vou comprando de 10 em 10 devagarzinho, né? À medida que ela vai baixando eu vou comprando de 10 em 10, né? Para não correr risco de perder tanto dinheiro como eu acabei fazendo. Comprei nesse mesmo dia aqui, ó, 3 cotas do Juro 11, comprei pelo valor de R$98,60 cada cotas. E comprei também aqui 10 ações da Petrobras pelo valor de R$29,80 cada ação. No dia seguinte, aqui no dia 5, eu comprei 5 cotas do AFHI 11, né? Comprei cada cota pelo valor aqui de R$91,80. E por fim, no dia 6, eu comprei 3 cotinhas aqui do KNCA 11 pelo valor de R$94,90 cada cota. Vamos agora ver os próximos passos, né, com relação aos meus investimentos aqui na carteira. Essa história do IOF e agora também dessa possível taxação dos fundos imobiliários, ela foi uma confusão total. Antes de mais nada, eu gostaria de dar aqui a minha opinião. Eu acredito que essa medida provisória, né, que busca tributar, e não tem nada de padronizar aqui, é tributar mesmo, os LCIs, LCAs e todo aquele rol de investimentos que está lá, no artigo 2 dessa medida provisória,
que é a medida 1303, eu acho que ela não vai passar pelo Congresso. Para que esses investimentos, né, LCI, LCA, CRIs, CRAs, debêntures incentivadas, aí vem fundos imobiliários, FIAGROS, JCP de ações e todos os outros ativos, né, que são ativos, são investimentos que possuem hoje uma isenção do governo, né, uma isenção de imposto do governo. Para que esses tributos eles sejam aplicados nesses investimentos, é preciso que o Congresso ele aprove essa medida provisória em maioria simples. Ou seja, é 50% mais um de voto dos deputados e também dos senadores. Ou seja, 50% dos deputados mais um e depois ele passa para o Senado e é 50% dos senadores, do voto dos senadores, mais um. E só a partir dessa aprovação dessa medida provisória por parte da Câmara dos Deputados e do Senado é que essa medida provisória ela vira lei e a partir de então ela passa a produzir os seus efeitos. Hoje não existe clima no Congresso para essa aprovação. Os deputados de oposição eles já se pronunciaram não favoráveis a essa medida provisória, inclusive a bancada de deputados do Agro, né, que é liderada aqui pelo deputado Arnaldo Jardim, que vem fazendo um excelente trabalho aí de defesa contra essas medidas do governo para tributar os fundos imobiliários e os FIAGROS, que eles já vêm tentando há bastante tempo, né? Só loucura, cara. Esses investimentos que são isentos de impostos, né, são isentos pelo governo, justamente para fomentar a infraestrutura e o agronegócio do Brasil, né, como letra de crédito imobiliário, LCI, letra de crédito do agronegócio, CRI, CRA, essas debêntures incentivadas, existem informações de que hoje esse crédito privado ele já representa 50% da fatia, né, do recurso que é destinado para financiar, né, o mercado imobiliário e também o mercado de agronegócio. O governo, por si só, ele não consegue financiar com seus recursos próprios esses setores. Então, hoje, há uma necessidade desse crédito privado justamente para aquecer esse mercado imobiliário e do agronegócio. Eles demonstram claramente que eles estão perdidos com relação às finanças do país. Eles estão sofrendo uma pressão do Congresso agora para anular essa questão aí desse aumento do IOF, mas independente de anular ou não, né, o sinal já foi dado. Então, diante disso, né, eu pretendo elevar aqui os meus aportes no exterior, né, tanto em ETFs quanto em REITs. Eu vou esperar, né, para ver se o Congresso ele vai conseguir anular esse aumento do IOF, mas a decisão já foi tomada, né? Eu vou aumentar o meu percentual de investimento no exterior. Nos fundos imobiliários, eu vou concentrar os meus aportes em fundos de tijolo, principalmente esses fundos aqui que apresentam boas oportunidades de aporte. Eu estou pensando em reforçar minha posição aqui ó, em TRXF11 e RBVA11, que nesse momento são os únicos aqui que eu estou vendo que estão com bons preços. Eu vou aguardar aqui o momento exato de aporte em cada um deles, né, buscando sempre ali o melhor preço. Com relação às ações, os meus aportes eles vão se concentrar aqui em Banco do Brasil, né? Se cair mais, eu vou aportar mais nele. E também eu pretendo aportar aqui em Petrobras, né? Se o preço dela baixar de R$ 29,00, eu faço outro aporte aqui em Petrobras. E também em CEMIG, né? Se a CEMIG tiver com valor abaixo de R$10,00. Então, esses aqui são os valores alvos, né? Para essas ações, para me fazer aporte nessas ações. Agora, no dia 30 de maio, nós tivemos aqui o lançamento do ETF de varejo, né? ETF pagador de dividendo. ETF brasileiro, pagador de dividendos, que foi aqui o Casa 11, né? É um ETF da gestora Buena Vista. Eu confesso que estou bastante empolgado aqui com esse ativo e provavelmente eu vou fazer um aporte nele aqui também nesses próximos meses. Então, assim que eu fizer esse aporte, eu trago aqui para mostrar para vocês. Então foi isso, rapaziada. Mais um vídeo de atualização da carteira aqui para vocês, né? Para vocês acompanharem a evolução do meu patrimônio. Lembrando que o meu objetivo aqui, né, é só te motivar a, se você não começou a investir ainda, que você comece. Se você está tendo desvalorização da sua carteira, eu também estou apanhando aqui. Então, volto a lembrar para vocês que esse vídeo aqui é um vídeo de motivação. Eu peço que você deixe o seu like e se você quiser me acompanhar nessa jornada, inscreva-se no canal, dando o dedo aqui nesse botãozinho aqui embaixo. Então foi isso. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui!